Os. Boa tarde aí, pessoal. Cheguei. Demorou para trazer um pouquinho, né, para variar. Mas cheguei aí. Hoje tá frio. Hoje tá frio no Rio de Janeiro. Vamos falar aí hoje. Eu vou falar hoje e a gente vai debater aí. Quem quiser falar comigo, quem não quiser também não fala, só observa, né? Mas é falar a respeito das expressões pessoais, que é o forte desse trabalho, né? O karatê a curta distância, então assuntos que às vezes se repetem, né? Porque são vários assuntos dentro desse assunto, né? Entende? São vários ângulos dentro desse assunto. Então eu vou falar a respeito dessa coisa do Rodrigo, vamos falar aí hoje do... Boa tarde. Vamos falar a respeito da expressão pessoal, né, do Kanazawa, Asai, esses caras todos, né? Eles tinham uma expressão pessoal, né, muito grande, que para mim, particularmente, falou mais alto o recado, né, que eles teriam deixado. Para mim, pessoalmente, eu interpreto como: seja você, né, encontre a sua expressão ali no karatê, né? Mais do que deixar catar, deixar programas para a gente seguir, né? Eu penso dessa forma, né? Eu enxergo dessa forma. Porque quando eu conheço o Kanazawa através do Sensei Kung, eu falei, nossa, porra, bonito de ver, né? Diferente, né? Uma postura bonita e tal. Quando eu fui ver o Asai, eu falei, nossa, mas que fluidez, né? Que coisa maravilhosa, tá vendo? O que eu estou enxergando aqui gradativamente com o estudo do Karatê, deve ser possível, porque o Asai fez, sabe, foi muito mais ousado, sendo muito mais, né, diferenciado até, né, do que o próprio Kanazawa, e assim vai, né. E a gente vê um professor ou outro, né, Rodrigo, de karatê desses japoneses, que tem essas características assim próprias, né, uns mais gritantes, outros mais, né, mais discretos, né. Mas tem uma diferença assim bem significativa de um profissional para outro, principalmente daquela leva de profissionais de karatê, de instrutores de karatê da antiga JKA, não é? Então a gente vê que isso aconteceu, né? Eles tinham muita personalidade. Sensei Flávio, nós aqui outra vez. Estávamos lá, estamos aqui. Sensei Flávio, não pode fazer comigo amanhã a live? O assunto vai te interessar. Quer fazer amanhã comigo aqui? Se eu não me engano, acho que é amanhã. Vai falar das quedas e conclusões do solo no Karatê. Seria importante você fazer comigo essa, que você entende bastante. Faz comigo, depois a gente conversa. Salgado Márcio, deve ser Márcio Salgado, né? Seja bem-vindo aí. Então eu, particularmente, sempre enxergo dessa forma. Mas o recado maior que esses grandes mestres deixaram, ao meu ver, é que, cara, o estilo é a movimentação dos kata, Márcio, a movimentação pode ser uniforme, mas a expressão de indivíduo para indivíduo vai diferir, né? É uma coisa que a gente tem que bater muito nessa tecla, repetir bastante, porque é uma coisa que faz parte, né? Eu acho que dessa época que a gente está vivendo, de reflexões sobre a arte marcial que a gente pratica, assim como cada indivíduo de cada arte marcial está fazendo isso ali na sua área, né? E inevitável. Aqui tá, ô João, boa tarde, tá? Aqui tá frio. Acho que eu tô aqui, ó, de casaquinho. Nem estado de casaco aqui, né? Alguns dias. Tem dia que tô até de camiseta, que dá para aguentar, agora hoje... Hoje, particularmente, para mim não tá dando, não. E aí eu tenho notado isso, né? Porque é uma coisa, você vê, o Naka tá fazendo a busca dele lá, o Vinícius Antônio faz aqui, o Samir tá fazendo lá do outro lado, eu tô fazendo do meu lado, quer dizer, cada um tá fazendo, né? A maioria de nós partiu do Shotokan, uns continuam o Shotokan como eu, né? A base do Sensei Vinícius Antônio, embora ele chame de Karate Jutsu, também veio do Shotokan, né? O Samir saiu do Shotokan, foi para outro, mas tem um pé no Shotokan ainda, inclusive ligado ali ao tal do Yokota, né? Aquele sensei, que alega ter sido
discípulo do Assai, né? Ter tido aula com ele, né? Mas eu conversando em particular com o André Bertel, eu consegui isso pelo Facebook uma vez, em inglês inclusive. Qualquer coisa eu mando para vocês a conversa em inglês para mostrar, né? Tudo que eu comento aqui, geralmente que foi falado em particular, tá lá registrado no meu Messenger do Facebook. Então eu tenho como provar, tá, gente? Os papos com o Sensei Sorraco, que fala muito do passado, do Rio de Janeiro, Karatê, né? Graces, aquela coisa toda. Tenho também Alex Us, seja bem-vindo. Boa tarde. Tenho também as conversas com o Samir, né, onde ele fala, pô, você é um cara que... Conheço duas pessoas que estão com a visão à frente, você e um amigo meu. Nunca soube quem é esse amigo dele, né? Mas comigo ele não firmou parceria, então o projeto não saiu de papel, né? Eu com ele a gente não trabalhou junto. Mas é basicamente isso, né? É basicamente isso, tipo, tá todo mundo trabalhando fora da caixa, porque... E é aquilo, quem não está trabalhando fora da caixa, geralmente são os mais julgadores, né? De um modo geral, são os mais julgadores. Estava até falando com o Sensei Fernando, que geralmente está aqui, né? Sempre quando ele pode, ele está aí conosco. E que geralmente as pessoas, né? E eu já falei isso esses dias, a gente se cobra muito um do outro, pé torto, o quadril não encaixou e tal. Só que em tempo real, né? Muitas vezes você está fazendo um movimento lá e, pum, em tempo real, né? Defendeu, pá, e bateu, pum. Você está rápido, né? Pô, às vezes um pezinho deu uma viradinha que não, né? Avançou, recuou, quando recuou, às vezes você, porra, né? Levanta o calcanhar e já perde o contato, quer dizer, não é o correto, mas acontece, né? Então é difícil, né? Então esse tipo de cobranças mútuas acontece muito de determinadas pessoas, né? Por parte de determinadas pessoas que querem um padrão assim, né? Robótico, um padrão extremamente perfeito, que não pode ter falhas. E aí entra aquele pensamento, que inclusive tem até um texto que rola pela internet, que ele é correto, né? Só que sempre vai depender do indivíduo, né? Fala lá, o que fala-se no texto, né? Ronaldo Osso, seja bem-vindo. O que fala no texto é o seguinte: Karatê de Okinawa se preocupa com a aplicação, menos com a estética, né? Tem mais explicações com relação à funcionalidade, né? E o Karatê japonês tem menos explicação sobre a funcionalidade e sim mais explicação sobre a estética, o porquê que faz isso, né? Menos explicações sobre as aplicações, né? O Bunkai, já o Karatê de Okinawa trabalha mais, né? E entre outras coisas, obviamente, né? Então, o que eu percebo, eu falei inclusive isso agora há pouco com o Sensei Fernando, né, Braga, é que no Karatê japonês, o Shotokan, nossa, é uma cobrança mútua tão exagerada, tão complexa, tão complicada, que você fala, cara, isso não vai acabar nunca, a gente nunca vai estar perfeito para ninguém, né? Para um, para outro a gente está perfeito, para outro ali que tá com a mentalidade totalmente alinhada com aquela coisa japonesa certinha, não tá perfeito, né? Você fala, cara, pelo amor de Deus, cara, pô, aí fica difícil, né? Então, o que eu percebo é que esse padrão, o qual as pessoas, né, do meio, né, desse ciclo do Karatê se cobram, ele é muito mais alinhado, né, com o que a gente vê do Karatê de hoje do que com o Karatê desses grandes mestres que estão aí na foto da live. Entendeu? Você vê que todos eles encaixavam o quadril, né, ensinavam o pé perfeito e não sei mais o que e tal. A WKF é extremamente competitiva, né, João? Isso é daquele padrão europeu. Mas o japonês não fica atrás, não. O japonês, o que eu estou me referindo principalmente é aquele padrão perfeitinho do japonês, que você fala, cara, os antigos mestres da própria JK não eram assim. Que era o Asai, era o Kanazawa, era o Kaze, sabe? Era o Hidetaka, né? Porra! Sabe, cara? Aí você fala... Pô, você pega um vídeo, vocês podem ver qualquer vídeo meu, porra, cara, não vai ser aquela perfeição absurda que você vê
esses vídeos dos caras totalmente alinhadinhos. Não tem. Eu tenho naturalidade. E eu tava falando para ele, inclusive, que se você pega um movimento, você está simulando ali uma luta real. Pá, pum! E saiu para cá, e bateu, e para cá, pá, né? Você está simulando ali uma coisa. Que você não tem compromisso necessariamente em estar usando, né? Uma movimentação bonita, né? E totalmente encaixadinha ali, entendeu? Tá, perfeição absoluta. Você não tá com aquele... Você tá com ânsia de exercitar aquilo de verdade. Pá, pum, tirou, né? Bateu de novo, bateu, defendeu, pá, né? Você tá fazendo uma sequência ali, né? De um modo geral, imaginando a realidade e não uma apresentação, né? Então, por mais que eles mesmos, Tatsuya Naka, aquela rica não sei o que, cara, eles podem fazer perfeito. Quando eles vão fazer comitê, não sai perfeito daquele jeito. Porque é o corpo humano. Por quê? Vai ver o comitê daquele Sensei Naka. Não é tão alinhadinho, gente, é uma luta. Então é ação e reação o tempo todo. Pá, e entra e faz e acontece, né? Sensei Adriano, seja bem-vindo. Porra, entendeu? Então, para que um nível de exigência e cobranças mútuas entre nós de uma forma tão... né? E não adianta, isso aí não vai mudar. Eu tô falando porque eu particularmente não concordo, né, que o karatê totalmente robótico, alinhado e tal, seja uma coisa natural, né, em primeiro lugar, tá? Você pode atingir aquele nível de perfeição? Pode, mas na luta não vai sair perfeito. Né? Então eu quero treinar uma coisa de acordo com a realidade. Então eu acho, pelo que eu vejo do karatê do passado, com relação ao Asai, ao Kanazawa, ao Kaze, né, ao Yahara, era um karatê mais sincero. Entendeu? Então eu vou muito mais me basear neles, que por sua vez, se vocês veem o Kanazawa fazendo lá o Shutouki em Kokutsudachi, às vezes, né, o pé da frente está desalinhado um pouquinho, não está totalmente retinho. Calcanhar com calcanhar, né? Vamos supor que isso aqui é o calcanhar, tá? Tá aqui atrás, né? Às vezes o pé da frente está um pouquinho para dentro. Eu já vi gente hoje fazendo o japonês, tá? Desalinhado aqui o calcanhar. Entendeu? O cara, abriu um pouquinho demais. Não tá tão encaixado o calcanhar com o pé da frente. Entendeu? Com o calcanhar da frente. Cara, eles também têm esses vacilos, né? Então é claro que se você for pegar um vídeo meu ali que eu tô fazendo pra cá e pra cá, cara, não adianta, vai ter alguma coisa no meu corpo que não vai estar tão perfeita. Por quê? Eu tô tentando colocar em tempo real para me trazer aquela vivência e tô mostrando o que eu tô fazendo, né? Então, aquelas pessoas que cobram, geralmente elas têm essa coisa de ter uma ânsia de uma perfeição vidrada ali, que elas são vidradas naquele padrão moderno, e eu não sigo aquilo, né? Então quem espera que eu vá fazer tabelamente, igual esses caras de hoje em dia, não vai ver, nunca, né? Postura bonita nem sempre é funcional biomecanicamente. Exatamente, Ronaldo. Eu falei isso pro Sensei Fernando, inclusive, né? Eu falei isso, olha, eu acho mais bonito a naturalidade dos antigos, né? Que não chega a esse nível de explosão todo que esses caras fazem hoje. Vão fazer lá um cara rapidinho, pô, ele é bonito, cara. Sabe? Mas tipo, antigamente tinha pum, pum. Hoje sabe? É uma coisa muito mais exagerada. Você fala, cara, será que o cara vai chegar ao trabalho e vai aguentar fazer isso, mano? Será que ele tá com essa energia toda? Esse karatê é pra todo mundo? Ou é karatê pra competidor? Eu tava vendo ontem uma entrevista com o Rickson Grace. De tempos em tempos eu dou uma olhada nas entrevistas dele, porque ele amadureceu muito, né? Então ele não tem mais aquele jeitão carioca, folgado, ele melhorou bastante. Ele vai narrando as histórias, né, do passado, ele vai narrando as histórias de um modo geral do que ele viveu aqui no Rio, né? E você vê que realmente são sempre as mesmas histórias, ou seja, não deve ser mentira, né, do jeito que ele conta. Porque o mentiroso sempre, né, se trai. Tem detalhes super interessantes, né? E você vê que o cara amadureceu bastante mesmo, né?
E você começa a ver uma outra ótica ali. Não, tudo bem, tem os trambiques dos Gracie e tal, mas determinadas coisas são compreensíveis, né? E determinadas coisas da postura dele são legais, né? Hoje eu vejo com uma outra ótica. Falo, não, cara, era a busca do cara. O cara, toda entrevista fala, porra, eu tinha medo, fiquei com medo em determinada situação, mas, porra, me cobrei, meu irmão fez isso, meu pai fez isso. Ele fala, né, a trajetória dele de uma maneira legal. E ele estava falando, como é que você falou aí da biomecânica funcional, né? Ele estava falando daquela coisa, né, cara, de tipo, porra, treinar para resolver, né? E ele falou, olha, você tem aluno que vai buscar uma defesa pessoal, né, e quer para a saúde o jiu-jitsu, tem cara que vai querer o jiu-jitsu para ser realmente, cara, um orelhudo, bombado, para poder realmente ir para luta, para ser lutador mesmo de jiu-jitsu, e etc. Então cada um, né, tem uma busca. E ele até foi honesto, hoje em dia, se eu precisar da parte técnica, eu já não tô, né, ele deve estar quase 60 anos, né. Boa tarde, Juliette, seja bem-vinda. Já vou ler o teu comentário aí, Rodrigo. Espera só um instante, só para concluir, senão eu acabo esquecendo. Ele fala, hoje, eu tento fazer um trabalho direcionado, né? Mas eu não sou mais um representante. Já depois que eu me aposentei, ele falou, eu não sou mais um representante, em outras palavras, né, tecnicamente, do jiu-jitsu. E ele, inclusive, ele fala, no MMA, o cara tem que ser muito mais completo. Ele tem que ser bom de soco, da trocação, né, do soco, chute, tem que ser bom das quedas e do chão, né? Quer dizer, ele foi bastante honesto. Eu falei, cara, porra, o cara tá melhorando um pouquinho no discurso, né? Tá caindo um pouquinho aquele arzinho ali, né? Que nos incomodava, né? E aí eu comecei a enxergar uma outra ótica do trabalho dele que eu achei legal. Bom, não é o foco, não é ele aqui, né? O Rodrigo disse, kata não é dança, mas sim luta. Se fosse para ficar bonitinho, esteticamente, era só botar o Michael Jackson para executar, e aí ele seria campeão mundial, exatamente. Mas virou uma dança mesmo, né? Virou uma coisa coreografada, né, Rodrigo? Né? Que aí sim, né, para um concurso de dança, porra, né, as posições, né, concurso de coreografia, de fato, né, tem que estar tudo alinhado. Cara, Rodrigo, eu não via os nossos mestres perfeitamente, os mestres, se você for ver algum vídeo, né, dos mestres antigos que eles tiveram aulas, também tem coisas que a gente pode olhar e falar, não está de acordo com o padrão moderno, né? E assim vai, né? Eu penso dessa forma. Alexandre, seja bem-vindo novamente aí. Muito boa tarde. Eu estou falando hoje, Alexandre, você deve ter, não sei se você viu o tema, né? Da naturalidade, né? Que aqueles mestres do passado tinham, né? E de que o recado maior que eles deixaram, que eu entendo, de repente vocês discordam, é que cada um deve procurar a sua expressão, né? Porque quando eu fui estudar o Shotokan, eu só tinha a referência do Nakayama, né? O Shotokan, o que eu ia aprender lá era o karatê de Nakayama, né? Aquela cara do Nakayama, né? E o que a gente vê o sensei... como é que é o nome? Funakoshi. É tanto japonês, né? O que a gente vê o Funakoshi fazendo é muito mais Shorin-ryu. Então a gente não pode nem se basear, né? Nos basearmos nisso. Então realmente o que a gente vê ali é Nakayama em diante. Então o Kanazawa, apesar de ter tido aula, né? A Sai Kanazawa com o mestre Funakoshi, eles pegam muita bagagem do Nakayama em diante, né? Então, a maior coisa que a gente conhece é de Nakayama em diante. E eu vejo a Sai Kanazawa, entre outros, fazendo um determinado resgate, né? Um resgate de um modo geral. Atualmente falta só botar a música dos campeonatos modernos na hora do kata. Ô Rodrigo, você vê o nível de... Como é que as pessoas são leigas com relação a karatê, né? Isso nos anos 90. Nos anos 90. Um amigo meu me perguntou se... Eu não praticava karatê não, tá? Mas amigo meu perguntou se na aula de karatê tocava a música do Karate Kid durante a aula.
Ele imaginou que as pessoas ficavam treinando e a música no fundo. Tu imagina, cara? Que terror! Você vê o nível de ignorância com relação ao karatê das pessoas, né? Se for falar de música, eu lembrei disso. O João tá falando do Moonwalker aqui, né? Aquela coisa que o Michael Jackson jogava a perna e virava assim, né? Pá, né? Parece um Maigueirinho na migarecha. Pá, bateu e segurou um outro chute. Dá pra fazer, dá pra sacanear. Mas de um modo geral, o que eu vejo é isso, gente. Eu respeito, as pessoas querem chegar no nível de perfeição lá, sabe? Absurda e tal. Pô, legal. Eu acho que eles têm méritos, os atletas do karatê, né? Porque eu acho assim, cara, tem o lutador de karatê, o mestre de karatê, o professor de karatê e o atleta. É diferente. O Rodrigo não era atleta, o Rodrigo buscava ser um lutador de karatê, né? Eu buscava também ser um praticante, lutador, um professor de karatê, e não atleta. Eu não era um atleta, nunca fui, né? Não é essa educação que o Sensei Kung nos dava no karatê, né? Mas, cara, há um nível de exagero aí, né, nesse padrão moderno, e a gente acaba realmente não podendo. E é engraçado porque eu botei esse tema hoje pra gente falar, né? E esse assunto acabou surgindo ali com o Sensei Fernando, que não sei porque não tá aqui agora, a ver que não pôde. E realmente eu tô repetindo isso aqui, né? Movimentação, mesmo simulada de comitê, dificilmente você vai estar totalmente ali alinhadinho, bonitinho. Não vai sair alguma coisa. Principalmente daqui para baixo. Difícil, né? E mesmo que você esteja ali treinando em frente ao espelho, como eu falei para ele, dependendo do arranque que você dê na movimentação, não vai desalinhar também, entendeu? É muito complexo isso. Os Bunkai na competição, né, João? É cinematográfico, né? O cara pula, escala o outro. É bonito, é bonito. Mas, pô, cara, é diferente, né? Não parece com nada de Okinawa e não parece nada com a realidade do karatê naquele início ali do Japão, né? Do início do karatê no Japão. Não parece. É uma coisa que você vê que criaram depois, né? Uma coisa para ficar bonita e fica um espetáculo, fica cinematográfico, né? E era engraçado, o Sensei Kung sempre falou, né? Que os kata de campeonato, né? São teatrais, né? É o kata teatral. Eu ria pra caramba, ele falava, pô, a respiração dos caras parece um ônibus pedindo passagem. Que era verdade, cara. Os caras ficam putos. Vamos ver isso aqui lá no YouTube, se eu conseguir postar esse vídeo. Vão ficar putos. Mas é verdade, cara. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Oi, Juliette. Pode falar. Quer falar alguma coisa? Pode falar. É uma das poucas meninas que temos aqui, né? Tinha uma outra moça que pintava aqui, que eu esqueci o nome dela, que ela era aluna, acho que do Sensei Julielson, né? Acho que é isso. E tem a Juliette aí agora. Juliette, nome francês, né? Parece francês. Na opinião do senhor, dá para atrair novos praticantes com esse padrão de competição? Eu acho que não, João. Pelo menos pro marcial, não. Porque se o cara vê a competição do karatê, ele pode ficar até encantado com o Uramawashi, pá, né? Tenta tirar a base de atrás, aquela coisa, né? Que o próprio Kanazawa ensinou, pá, pum, e até agora, pouco eu vi um vídeo do Sensei Kleber mostrando isso, né? Segura, dá um Mawashi, né? Kichudan, um Ura aqui né? Atrás da cabeça do cara, Ura Mawashi, pá, e dá aquele Ashibarai descendo, pum, pra derrubar e bater, né? Ô Juliette, quando ele fala, imagina, imagina ele fazendo, eu ficava rindo pra caramba, né? Você chegou a pegar isso, Rodrigo? Você chegou a ver ele falando? Catara teatral? Que fica, pô, ônibus pedindo passagem no trânsito, porra. Pior que era, né, cara? De uma certa forma, era engraçado, né?
Aí, ô João, como eu tava falando, né? Pô, o cara vê o MMA e vê o karatê de campeonato, karatê o tal do karatê combat lá, não é a mesma coisa, né? Tem respiração cobra também. Como é que é a respiração cobra? Tá virando sessão comédia isso aqui. A respiração cobra. Essa eu não conheço, não. Só que aí vai vir uma geração focada em artes cênicas e não em luta. Não cheguei a pegar assim, não pegou, né? Era muito engraçado, Rodrigo. Ai, eu chorava de rir. Outra coisa muito engraçada é porque o Sensei Kung ele sempre detestou política no karatê, mas não tem como, né? Sempre tem, né? E ele falava que ele teve aquele terninho azul da federação. Quando ele se encheu o saco, ele pediu pra mulher dele queimar o terno dele. Queima essa porra, queima. Cara, olha, o universo do karatê tem umas coisas muito engraçadas, cara, só vocês vendo. O pessoal confunde artes cênicas com artes marciais. Infelizmente prejudica muito, né, o João? Prejudica demais. Lucas Ribeiro, seja bem-vindo, Lucas. É Sensei Lucas. Mas é uma titica isso, porque você não vê isso acontecer com Muay Thai, com boxe, com Jiu-Jitsu, né? Que estão aí de cara, né? Tem sempre uma preocupação, né? E outra coisa, eu tava vendo o Rickson falar ontem, na tal da entrevista lá, é uma entrevista que ele deu, acho que foi dia 25, 24 aí, desse mês, a coisa atual, né? Para aquele Marcelo, né? Acho que é Marcelo Alonso, acho que é isso. Naquele portal Vale Tudo, uma resenha que ele fez lá. Ele faz com todos eles, né? Botou. Botou o terninho e já deixou de dizer. Não! O meu sensei, o Sensei Kung, ele disse que quando largou esse papo, essa coisa de federação, a parte política, né? Ele não queria saber se que pegou o terninho que estava lá guardado, pediu pra mulher botar fogo no terninho. Queima essa porra. Não, quero nem saber mais. Pô, porque tem alergia a isso. O jeito dele é muito engraçado, né? O Sensei Flávio que tá aqui, acho que ainda tá aí. Ele sabe como é que é o jeito do Sensei Kung, é muito engraçado. E aí, tá falando do Rickson, agora perdi um pouquinho o fio da meada, que a gente falou antes. Essas piadas. Eu lembrei. O Rickson estava falando que o jiu-jitsu está sempre evoluindo. Quer dizer, eles, os Gracies, que se sentem basicamente os donos daquilo ali, mesmo que tenha a linhagem do Sensei Fada, porra, eles aceitam a evolução. Eu lembro que o filho de uma vizinha aqui, um pouco mais velho que eu, deve estar com 45 anos, por aí, 46, não sei. Uma coisa assim, eu tô com 41, ele é um pouco mais velho que eu. Ele é faixa roxa parado de karatê e voltou a praticar jiu-jitsu, né? Ele tem um grupo muito grande de amigos do jiu-jitsu. E tá indo embora, Sensei Flávio? Ou tá dando tchau só? E ele falou que tem um amigo dele lá que acho que também preta, foi fazer o Aikido, né? Preta de Aikido, mas preta de Jiu-Jitsu. E tá trazendo coisas do Aikido pro Jiu-Jitsu. Quer dizer, eles vão aceitando uma torçãozinha aqui, outra coisinha ali, e vão fazendo. É por isso que eu falo, cara. Se a gente não estudar, por isso que eu gosto de colar no Sensei Flávio, que sabe bastante, né? Agora a gente tem aí o Sensei Fernando, que também sabe bastante. A gente tem que trocar. Pô, que bom. Não vai embora não, Sensei. A gente tem que trocar essas ideias porque é um enriquecimento mútuo, sabe? Ninguém, sabe tanto que não vai aprender com ninguém. Ninguém sabe tão pouco que não possa ensinar alguma coisa, né? Independente de grau, né? Mas eu penso dessa forma. Entendeu? Eu penso dessa forma. A gente tinha que aceitar
o estudo no karatê de uma forma mais ampla, mas como todos nós, e eu acho assim, existem dois lados compreensíveis, né? Como todos nós, de um modo geral, queremos estar alinhados ali, né, com o Japão, a gente precisa bater a continência para o Japão. Pá. Né? E aí, oficialmente, estamos todos ligados a determinadas escolas, mestres e tal, bababá, né? E o que acontece... Ah, não tem ninguém para incomodar hoje, está sozinha? Então vai ficar na live até o final. Então acaba que as pessoas têm um desenvolvimento como eu e o Sensei Flávio, né, e outras pessoas, individual. Nós somos ligados a determinada escola, lá o Shotokan tradicional e tal, mas a gente tem estudos e percepções particulares que a gente traz pra gente. A diferença é que, como eu sou um cara aqui público, que eu tô sempre falando aqui na internet há muito tempo, quem for lá ver meus vídeos antigos, vai ter uma ideia ali de quanto tempo eu tô na internet. A diferença é essa, que eu divido com as pessoas. E aí eu me exponho. Isso é negativo e positivo. Negativo para quem não gosta e queima meu filme, né? Acaba ridicularizando o negócio, né? Dizendo que eu quero aparecer e tal. E tem aquele pessoal que gosta, né? Que está aqui quase que todo dia, entre outras pessoas que já, né, acabam não vindo para cá porque não tem Instagram, mas me seguem muito lá no Facebook, né? E no meu canal, que já está com 500 e cacetada pessoas, né? Tem gente que está aqui, que está lá, acho que o João é um deles, o Sensei Flávio, o Sensei Kleber, né? Inclusive o Sensei Kleber tem um bom canal, acho que futuramente o Sensei Flávio vai ter um canal também, vamos dar uma força aí para ele quando ele fizer. E é isso que acontece, né? De um modo geral, a gente tem que, sabe, se permitir evoluir. Isso no karatê é tão engessado, essa coisa da pessoa não permitir que haja uma evolução natural, como está acontecendo no jiu-jitsu no Brasil. No Brasil, Paulo, seja bem-vindo, Paulo. Boa tarde aí, quase boa noite já, né? Isso é tão difícil que o próprio Sensei Asai e Sensei Kanazawa se desligaram, né? O Sensei Kazi também foi para a França. São caras que estudavam bastante o karatê, chegaram a conclusões bastante diferenciadas do que se via, né? E se vocês observarem o que o Kanazawa e o Asai fizeram, o próprio Kazi, né? Tudo que eles mexem, tudo que eles exploram, os kata que eles introduziram. Boa noite, Paulo, seja bem-vindo. Tudo que eles fazem ali já existia a técnica em si no Shotokan, né? no Shotokan. Mas às vezes a técnica não era feita com determinadas combinações de bases que ele fez, ou algumas estavam no currículo da arte, mas não necessariamente eram usados, como o Kakuto. O Kakuto não aparecia do Shotokan, mas ele aparecia nos livros de Shotokan. Entendeu? Tá lá. Como o Kumade. Você não vê muito, né? Você vê mais o Teisho, a borda, pá, né? E aí você vai sempre poder fazer uma variação, né? Entre Teisho, pá, borda da mão, e o Kumade, né? Agora tem coisa que o nego não senta e não te explica. Você tem que chegar a conclusões, observa um, observa outro, então, pá, pum, tá, entendi. É como, não sei se foi o João, alguém falou essa semana aí, pô, o karatê é meio que um quebra-cabeça, né? De fato, ele acaba sendo um quebra-cabeça, né? A gente tem a ânsia de buscar nos grandes mestres japoneses, do passado principalmente, alguns, né? O Naka às vezes mostra coisas legais, mas quando foi fazer a jornada dele na situação de perto, mostrou nada que o Shotokan tinha de recurso. Achei muito louco aquilo, ficava espantado, né? Com as demonstrações de recursos escorregadios ali, né? Do Adoryu, do Shorin Kempo, do Kung Fu, do Goju-Ryu. Eu falei, meu Deus, o que cada um mostrou aí tem no Shotokan, mas o cara tem que ter visão, né? Ryukyu, nosso amigo aí, estudante de Goju-Ryu, faixa preta também. Então eu vejo dessa forma, você tem que entender
que até esses grandes mestres acabam tendo que cair fora para fazer a busca pessoal deles, né? Até eles, não tem jeito. Sensei Fernando Urso, seja bem-vindo. Então, de um modo geral, acaba que ninguém se sente à vontade, né, no universo do Karatê, principalmente Shotokan, para pensar fora da caixa. Não que isso não aconteça no Goju Ryu, Shitoryu, Shorin Ryu. Shorin Ryu, por exemplo, o Sensei Kleber, que é outra pessoa que o Sensei Fernando vai gostar de conhecer, está lá naquele grupo de WhatsApp, ele fala que existem aqueles que limitam o conhecimento dentro do Shorin Ryu, né? Então ele acaba tendo que buscar e fazer estudos muito por conta própria, pesquisas e tal, para juntar com o que ele aprendeu dentro do Shorin e chegar a conclusões. E ele chama atenção com esse trabalho, inclusive em outras instituições do Brasil de Shorin Ryu, né? Ele chama atenção, as pessoas olham e falam, pô, o cara é bom, né? Então não tem jeito, a gente tem que fazer esse estudo particular, né? Tem que buscar, porque não ninguém tem o poder de conhecer tudo, né? E saber tudo, né? A gente tem que estar sempre trocando, né? Por isso que eu gosto desses grupos particulares que acabam nascendo, né? Que vai fazer estudo diferenciado. E eu acho que é necessário. Agora, esses estudos, eles sempre vão elucidar a gente, tecnicamente falando, tá? Mas eles não têm chance de serem introduzidos, né, perante o universo do Shotokan de modo oficial por nenhum de nós. Nós podemos estudar Karatê, chegarmos às mesmas conclusões que determinados japoneses podem chegar lá no Japão, mas se vier de qualquer um de nós, está errado, não pode, não deve. Então, é uma luta, é uma busca pessoal, tá? Então, o que os japoneses querem ver é a gente seguindo o padrão da escola, seja a escola que for. Se você é da JK, ele quer que você siga a JKA, né? Se você é da SKF como eu, você lá dentro só vai seguir aquilo ali, né? E mesmo se você for um instrutor da escola, você não tem autoridade para trazer qualquer outra coisa que não seja daquele programa. Então complica, não vai crescer nesse ponto. Então o Karatê ele vai crescer de modo individual, porque ali, ali de um modo geral, a gente vai seguir o padrão. E aí entra um pouquinho que eu estava falando, já falei aqui um pouquinho agora, né, antes, e falei com o Sensei Fernando, porque busca-se um padrão, né, de execução que nem Kanazawa nem Asai faziam tão perfeitos, não é? Pelo menos se comparado a essa coisa neurótica hoje em dia, né, de pé alinhado, quadril, isso. Cara, tem que ser funcional. E eles mostravam isso, né? E eu acho que eles tinham um karatê, a expressão corporal deles era mais sincera do que aquela coisa alinhada, extremamente perfeita ali, né? Que não vai sair nada do errado, que às vezes em tempo real não acontece assim, né? Depois eu te mando essa live aqui, caso eu consiga salvar, Sensei Fernando. Você vê antes que a gente riu muito aqui, todo mundo riu muito aqui com esse negócio de padrão, né? De seguir padrão, que parece dança, muito engraçado. Até a nossa amiga aqui, Juliette, estava rindo aqui com a gente, né? Que meu sensei costuma dizer que o kata de campeonato, né? A respiração, são kata, ele falava que eram kata teatrais, né? E a respiração parecia um ônibus pedindo passagem, né? Realmente parece, né? Você vai ver. Eu acho isso, sabe? Nenhum de nós vai fazer tudo perfeito, né? Eu acho que, inclusive o Sensei Fernando, se eu tiver uma coisa muito grosseira, ele tem autoridade para chegar para mim e falar, né? Agora, se eu tiver um motivo por que eu estou fazendo assim o assado, eu vou explicar ele, né? Mando sim. Eu vou explicar, olha, eu estou fazendo isso por causa disso, né? Hoje mesmo, nós estávamos falando, estava fazendo uma movimentação em tempo real, então é rápido, uma coisa ou outra vai desalinhar. Né? A movimentação lá do punho pode estar correta, pá, pum, quadril também, mas um pé pode ter, né? Ele abriu antes, quando eu fui dar uma passada, vamos supor, né? Um exemplo, né? Ou balançou a perna da frente,
Acontece, né? Em tempo real acontece demais, né? Respiração ou bater no kimono para fazer barulho. É outro problema engraçado, né? Não, e o pior são os macetões, né? Tem os macetes, né? Compra o kimono tal, por causa do barulho, né? Ele maqueia ali o erro do braço, esconde. Tem muito macete de campeonato, né? Que vai viciando o cara errado também, né, Sensei? Também tem isso, né? É muita papagaiada, né? Mas, e não que lá não tenham pessoas boas de karatê budô, né? Karatê marcial, que estão lá, penetram o ambiente do esporte e tal. Mas a ideia do esporte realmente não me agrada assim para eu praticar, não, tá? Eu não me identifico, não. Tem alguma coisa para aprender com eles? Acredito que tenha, né? Mas não me identifico, não. Não é o que eu busco, não, né? Eu tô te devendo, Sensei Fernando, desculpa, eu esqueci de falar contigo, em particular a foto da técnica, né? No que seria uma variação lá do Degarame, né? Se eu não me engano era isso, que você me explicou o nome ontem. Kimono feio também? É, né? Ah, é muito feio, né? É. Eu acho muito feio também quando tem muito patrocínio, né? Nesse pessoal do jiu-jitsu, então bota muito. Fica feio, né? Tá ali patrocinando, precisa, né? Mas é complexo, né? Ah, que bom que tava, né, Sensei? Tá botando aqui a movimentação que eu mostrei pra ele. João, eu mandei pro Sensei Fernando alguns vídeos, né? Pra você eu mandei um, né? Vídeo e esse que eu te mandei eu também mandei pra ele, mas eu mandei mais pra eles. Então nós estamos falando disso aqui, né? Nos vídeos que eu enviei, né, para todo mundo. Porque o que acontece? Eu tenho gente no meu canal, como é aquele rapaz, eu esqueci o nome dele, um oriental que entra aqui agora. Não sei se é Ramon também o nome dele, não lembro. Tem um rapaz aqui. Eu mandei para ele e falou: Sensei, eu tô no seu canal, eu cheguei no seu trabalho através do seu canal. Eu falei, sim, mas eu acabo enviando para as pessoas, não é nem para aparecer, não, mas é para gerar visualização no canal, é para ajudar o canal, né? Então eu vou lá, às vezes eu acho um vídeo meu, né, que eu gravei um tempão, não lembrava, uma sequência interessante para mostrar às pessoas e tal, aí eu pego e mando, né? Então não é nessa... Marlon, isso, Marlon. É porque tem um Ramon que às vezes pinta aí também. Exatamente, o Marlon, ele me explicou, não, eu sou do teu canal. Eu falei, tudo bem, mas eu tô mandando, que é para gerar visualização. E esse, inclusive, sem querer cortar o nosso assunto aqui, eu acho muito louco. Eu não sei quem aí também tem canal de YouTube. Se o Sensei Flávio quiser realmente fazer esse trabalho no YouTube, ele vai sentir isso. O YouTube ele é muito incerto com relação ao que as pessoas gostam e o que elas não gostam. O que chama atenção e o que não chama, né? Então, cara, eu tenho um vídeo que eu tô falando ali, não sei quanto tempo que eu tô falando, né? Eu tô com uma camisa branca, né? Camisa mesmo. Falando da parte, né? De técnica de dedos, né? De um modo geral. E a importância, a credibilidade que a gente tem que dar àquilo, como eu já falei aqui na live. Pô, gente, não lembro se deu quase 700 de atenção lá, né? Cara, isso pro meu canal, hoje em dia, é muito, né? O primeiro vídeo que eu tenho tem 2.000 cacetada acesso. Foi o primeiro vídeo que eu fiz, né? Nem faixa preta eu era na época. Então, eu acho que é muito incerto. Eu não tô fazendo movimento nenhum lá, eu tô só falando e, cara, bombou aquilo ali, gostou pra caramba. Entendeu? É muito interessante. O público do YouTube que acaba não migrando, né? Eu tenho um público legal que gosta desse trabalho, mas tem gente no YouTube, tem gente no Facebook, alguns estão aqui no Instagram, alguns estão no Facebook, Instagram e no meu canal, né? Mas nem todo mundo se organizou dessa forma. Então é muito incerto ainda eu ter uma ideia de quantas pessoas gostam desse trabalho que eu tenho mostrado, né? De reflexão e união. Pô, para mim o Sensei Fernando foi um presente conhecer ele, né? Vai me ensinar muito, com certeza, né? Sabe que eu sou um cara, já senti que eu sou um cara questionador, né? Mas tenha certeza aí, Sensei, que eu tô aqui, né?
para aprender também com você, tenha certeza disso. Mas o público do YouTube, por exemplo, tem gente que tá lá desde o início e não foi buscar no Facebook, que eu já tô um tempão, entendeu? Então é muito legal. O site que eu tenho, ele é legal, né? Ele tem umas entrevistas legais. Eu estou para fazer uma transferência de outras entrevistas, né, do blog que eu tinha para o site que eu fiz, né? O site eu quero mexer mais nele, eu quero, né, fazer crescer, mas eu tenho que parar para isso, porque cada hora você tem que trabalhar numa coisa, né? Ah, obrigado aí, o Sensei Fernando. Tamo junto. O Rodrigo, eu vou ter que ver pelo YouTube, está travando muito aqui. Tá bom, Rodrigo, vai lá, eu te envio lá. Mas torce para eu conseguir salvar, porque quando eu não envio para ninguém o vídeo, é porque não salvou. Inclusive o de ontem eu não postei ainda. Vou postar o de ontem, e se eu conseguir salvar esse, posto em seguida. Os dois hoje mesmo, tá? E aí quem quiser, né, em particular, eu envio. Que aí eu acho legal quando eu consigo, principalmente, mais do que o GVT aqui no Instagram, salvar no YouTube, porque aí pega uma gama maior de pessoas e fica registrado, né? É uma pena que muitas das lives, né, que eu fiz, né, que eu estava fazendo a movimentação ali, não gravou, né, no YouTube e nem no IGVT, né? Não gravou no celular para poder enviar, né? Ainda não havia esse recurso. Você só salvava para o Story, ficava 24 horas ali, né? Porque o Instagram tem umas regras aí, eles estão sempre se atualizando, né? Então vai lá, Rodrigo, muito obrigado pela presença, eu te mando o vídeo lá. Então, é porque também a pessoa vê uma live travando o tempo todo, enche o saco. Eu também não tenho saco, não. Então é isso, sabe, gente? Eu sinto uma sinceridade na expressão do Asai, do Kanazawa, do Kaze. Pô, veem os vídeos do Taiji Kaze, antigo, mesmo já gordão, né? Gente, o cara era bom pra caramba, tecnicamente. Ele ensinou muito pro sensei Jean-Pierre Lavorato, né? E representa ele até hoje, né? Eu acho tão legal isso. Eu só fico triste das pessoas realmente, se o cara segue o Kaze, ele não segue o Kanazawa, sabe? Ele não pega para ele, se pega, o cara tem aquele conhecimento para ele, na escola dele ele acaba não podendo ensinar. Eu acho chato isso, sabe? Eu acho uma limitação. Encare o Shotokan como uma coisa só. Não quer encarar o Karatê como uma coisa só, né? Encare o Shotokan em todas as possibilidades que os mestres, né, encontraram e se permitiram usar e aplicar com uma coisa. Como é que, cara, o Sensei Sagara sabia demais de Shotokan? Como é que eu vou só me ligar no Kanazawa e esquecer a fonte, né, a qual nós pertencíamos antes de seguir Kanazawa, que era o Sensei Sagara? Como eu vou ignorar os conhecimentos do próprio... Pô, esse sono é fogo. Do próprio Sensei Benedito Nelson, com a bagagem grande que ele tinha. Entendeu? Então, eu acho que é por aí, sabe? Gente, o Shotokan é amplo. E se a gente quiser realmente olhar o que tem nos outros estilos de Karatê, para ver o que a gente pode aplicar aqui dentro, é super possível, né? Parar sabe, se libertar de determinados padrões, sabe, muito rígidos de perfeição, que nos atrasa. É isso que eu falo bastante, né? Coincidentemente entramos nisso lá nesse assunto lá no WhatsApp, eu e o Sensei Fernando, mas é uma coisa que nos atrapalha muito, e eu falo bastante, que a gente se julga muito, sabe? Perfeito, cara, dificilmente todos nós estaremos, e eu não acho que a japonesada, com relação à anatomia do corpo, né, e a proposta que eles idealizaram como perfeição, chegar à perfeição no movimento e tal, pô, eu vejo muito mais perfeição nos mestres que eu gosto antigos do que nos atuais. Os atuais eu vejo atletas formidáveis de Karatê. E é diferente, atleta do lutador, né? Seu Shotokan tem Goju-ryu, seu Goju-ryu tem Shotokan. Pois é, né, Sensei? Por mais que eu fale, gente, tudo que tá aqui é Shotokan, né? Quem não teve contato com Goju-ryu, só Shotokan puro, não aprendeu,
dessa forma, né? Isso aí, ô Sensei Fernando, me faz pensar o seguinte: havendo de fato a oportunidade de continuar os estudos de Shotokan, né? Para ir da marrom a preta e seguir adiante, é um caminho melhor para fazer do que ficar só querendo representar o Shotokan justamente por causa dessa problemática. Para você não tem problema, mas para determinadas pessoas, o que eu faço tem problema. Não é Shotokan puro. Mas se for o Kanazawa fazendo na época, ou o Asai, que era mais gritante ainda, né? O cara lá em Nekoashi Dashi com Tekubi, né? Ou então pegando igual o Goju, pá, tá tudo certo. Não, mas é Shotokan porque é da linhagem, mas se for, né? Se for eu, você, qualquer pessoa, tá errado, tá misturando, entendeu? Não, sim, perfeição é uma coisa, mas eu acho assim, Sensei. Eu acho que é um nível de perfeição que deixa a pessoa meio neurótica, Sensei. Esse padrão atual eu não quero pra mim. Né? Se alguém chega, cara, olha só, mas se você quer dizer que você pertence ao Shotokan, você tem que ficar igual o Tatsuya Naka, alinhado daquele jeito, aquele quadril todo, aquele exagero todo. Não quero. Entendeu? Eu quero naturalidade. Então, eu prefiro ter karatê de velho, como falo, que é um karatê baseado nos antigos. O cara fazia o quadril, ele abriu o quadril aqui, mas dentro de uma normalidade. Entendeu? Não, exatamente. Tem você citou no áudio lá pra mim, o Shikodachi tá lá, tá no Shotokan. Hoje aparece no kata Seientin, dentro da SKF, né? Mas no passado já estava constando lá nos livros de Nakayama, né? O próprio Nekoashi sempre teve, né? Exatamente, ó, você falou do Nekoashi, nem tinha lido. Nekoashi, o Sanchindashi, que é bem Goju, também fechado, né? Os meus vídeos, inclusive, eles passeiam muito, e é proposital, Sensei, é proposital, por isso. Teve um grande mestre, assim, ele é bem graduado, ele é bastante graduado em Shorin-ryu, aqui no Rio, né? Que é o Sensei Luiz Rodolfo Ortiz, se eu não me engano o nome dele. Ele é do Shorin-ryu, né? E o que acontece? Uma vez ele falou, seu karatê, ele tem características dos melhores mestres de karatê que teve. Cara, eu te mando isso, Sensei Fernando, para não dizer que é mentira. Que eu falei aqui um pouco antes de você chegar, que todo comentário que eu faço, que fizeram de mim, principalmente pelo Facebook, eu tenho registrado, né? Então eu tenho papo lá com aquele Samir, né? Eu tenho papo com o Sensei Sorraco, com uma pancada de gente, né? E ele falou isso. Eu, de sacanagem, que eu também não presto, peguei um vídeo meu e mandei pra ele. Sensei, o que você acha disso aí? Eu falei, pô, você tem um karatê bem 1935 lá do Funakoshi. Pô, parece uma coisa antiga, né? Hoje em dia, enquanto o pessoal ele até fez uma comparação engraçada, né? Entre um animal rápido e um animal pesado e lento. Hoje em dia, nego é tartaruga. Como se fosse assim, hoje em dia as pessoas são tartaruga e você é gato, como se fosse, tá? Mas ele usou realmente tartaruga para fazer comparação com o pessoal. Adrian, seja bem-vindo. Boa noite. Marcos Vinícius, seja bem-vindo aí. Boa noite. E ele falou, olha, você tem as características dos melhores mestres. Só que é o seguinte, a sua movimentação parece uma fusão de Shorin, Goju e Shotokan. Eu falei, pô, interessante, porque o Shorin eu nunca estudei. Goju até tive contato, né? Mas sou formado puramente em Shotokan. Então eu teria, dentro da minha forma de pensar e me expressar, chegado a conclusões que lembram esses três estilos. Eu achei super interessante, né? Porque é um cara bem antigo. O Ronaldo nos disse aqui, acho que é como o senhor já disse antes, Sensei Naka Tatsuya treina daquele jeito para os vídeos, mas lutando é bem diferente. Já vi umas lutas no YouTube dele que era assimétrico, muita pancada. Mas é o que eu falei, na hora da luta vai desalinhar alguma coisa, não tem como ficar todo robótico. Aí você tem que entrar na naturalidade, né, da luta.
Sensei Fernando tá botando aqui uma opinião com relação ao meu karatê aqui, né? Eu vejo o seu karatê como se fosse o Basai Dai, Fortaleza, características do Goju. Tá vendo aí? Vai ver que são coisas, né, que eu captei, né? O Sensei Fernando que traz. Por isso que eu falo, eu tenho que me formar também no Goju, né? Para trabalhar livre. Eu não serei compreendido como puramente um profissional do Shotokan, entendeu? Não adianta tentar, porque vai ter sempre essa característica, né, do Goju também para as pessoas. Mesmo que eu falo, gente, mas ó, tô fazendo aqui, ó, pá, pegando e pum, pá, pum. Ah, mas tá onde? Tá no Rangetsu. Ah, mas a interpretação não seria essa que você dá. Lá seria outra. Tá, mas por que eu não posso interpretar dessa forma se o próprio Gishin Funakoshi conheceu o Miyagi, conheceu o Gogen Yamaguchi, conheceu o Mabuni, pessoas do Shito, do Goju e etc. Né? Caiu, Juliette? Eita, voltou. Então, eu fico vendo dessa forma, sabe? É melhor que eu realmente tenha essa liberdade de trabalho, né? Praticando, voltando a praticar mais o Goju Ryu e me formando também nele, para que eu trabalhe o karatê de um modo geral e não defenda mais só o Shotokan por causa disso, sensei. Porque vai ter sempre as pessoas que atacam, né? Dizendo que o que eu pratico não é Shotokan puro, que está de picaretagem, e por sua vez eu posso ser até afiliado à SKF, mas ao mesmo tempo eu não estou aqui representando essa escola, né? E os caras de lá não vão se sentir representados por mim, então fica complicado, né? Sim, aumenta a liberdade. O problema é só ter essa oportunidade, né, sensei? Porque para mim tudo que eu faço está no Shotokan e é possível ser Shotokan, não é? Então eu não preciso ser Shotokan só defendendo aqui, batendo aqui. Eu posso ser Shotokan batendo aqui, emendando para cá e batendo embaixo. Por que não pode? Pá, pá, pum, né? Se acontecer, a gente sabe que na hora do vamos ver a coisa é diferente, né? Mas por que não ter um hábito de pá, Tetsui, pum, defender o teu, sabe o que? Pá, pum, já bateu aqui, ó, Yoko, né? Eu também não vou querer deixar de ter as técnicas que tem no Shotokan e são menos usadas no Goju Ryu, né? Então eu sou muito mais, né? Uma vez que as pessoas não entendem, algumas não entendem o que eu faço como Shotokan, porque sai da caixinha, né? Doutrinadora. É melhor trabalhar o karatê em si, né? Futuramente. Sempre vai ter alguém para criticar, disse o Alexandre aqui. É verdade, sempre tem alguém para criticar, Alexandre. E às vezes são muitos, né? Shotokan Ryu, está dizendo Sensei Fernando aqui. Pode-se fazer tudo, pois existe nos nossos 26 kata. Exatamente, você imagine a SKI que incrementou mais, a JKS, Sensei Asai, que incrementou mais. É mais liberdade. E é por isso, Sensei Fernando, que a minha mente funciona de uma forma desencanada com relação a isso. Tipo, eu não aprendi todos os kata Kanazawa, né? Eu tenho os 26, mas se eu for falar de Shotokan, SKI, eu tenho os 26, mais o Seiente, né? E o que ele conheceu ali de Kata Goju Ryu, eu conheci alguma coisa, tá? Mas realmente tem gente que não entende essa mentalidade, né? Mas não pensar em evoluir saindo da caixinha. O pessoal não pensa não, Alexandre. O pessoal tem medo, né, de ser criticado. Algumas pessoas já me falaram isso. Pô, eu gosto de você porque você fala aí, o que o nego quer falar e não tem coragem, né? Então, a minha conclusão, Sensei Fernando, foi, cara, tudo que esses mestres fizeram já tem no Shotokan, né? Com a diferença lá que o Asai, né, ele tem uns kata dele, umas coisas diferentes. O Kanazawa, se não me engano, tem uma aplicação assim, né? Uma coisa bem diferente, né? Pá, né? Aí, Kosadate aqui e tal. Uma coisa legal, cara, é legal. Tá, é legal. Mas ele tá fazendo a maioria ali das técnicas já existiam no Karatê, só que eles estão fazendo variações diferentes, né? Então não necessito de aprender aquele kata para fazer essa movimentação, para entender o que é. Determinadas aplicações, sim.
podem ser propostas novas, diferenciadas naquele kata. Então é bom aprender aqueles kata do Kanazawa, né? Mas a liberdade na movimentação, né, de um modo geral, a gente já pode, né? Gente, infelizmente está acabando o tempo aqui. Eu vou ver se consigo salvar